Oi, gente, tudo certo aí? Vamos hoje, então, finalizar o estudo da nossa fábrica de ácido sulfúrico, né? Comecei com o quê? Mostrei para vocês, através de um esquema representativo, o fluxograma de produção da fábrica de ácido, né? Na verdade, era um vídeo, né, que mesclava muitas informações. Começava lá com o histórico, né, começava primeiro com as propriedades do ácido sulfúrico, né? Composto molecular, com formação de ligação dativa, aí ele falava de densidade alta, de elevados ponto de ebulição, né? Extremamente reativo, ou seja, guarda muita energia acumulada. Se dissolvido em água, tem que se usar uma técnica correta, né? Nunca a água no ácido, sempre o ácido na água, porque ele libera muita energia, essa energia acaba aquecendo o sistema, então gerando queimaduras duplas. Aí o vídeo falava da breve história do ácido sulfúrico, das aplicações, que são muitas, né, da importância dele na indústria, né, no mundo, mostrava aí as divisões de produção no nosso planeta, e aí, propriamente dito, os processos de produção, que se baseiam em quê? Na transformação do enxofre mineral em gás SO2, da junção dele com o gás oxigênio através do processo atual de contato, que é catalisado pelo pentóxido de vanádio, que é um dos bons catalisadores para esse processo. O pentóxido de vanádio funciona como um aproximador, né, tentando fazer com que o SO2 realmente se encontre com o gás oxigênio e se faça uma boa conversão de SO2 para SO3. Esse SO3 borbulhado em ácido ou em água, gerando ácido sulfúrico, né? Então falamos do fluxograma, levei os exercícios para essa área de produção, mas também para a área do vestibular, que eu falei para vocês que é um assunto bastante mencionado até pela parte ambiental, né? Aí depois numa segunda aula nós falamos das reações envolvidas nesse processo, e aí fomos para o cálculo estequiométrico, simulando possibilidades de produção. Quanto preciso de enxofre para produzir tanto de ácido, falando de rendimento de processo, de pureza de reagentes. E falamos também, numa outra aula, sobre os problemas ambientais, né? Que é extremamente importante conhecer isso, tanto para vocês, futuros técnicos em química, ou não, para nós aqui, humanos aqui, cidadãos, né? Ou seja, qualquer cidadão tem que estar preocupado com a questão ambiental. E essa geração de poluentes, por exemplo, ocasiona chuva ácida, não só a fábrica de ácido sulfúrico, mas o carro que a gente anda também. O nosso carro que funciona a gasolina, por exemplo, ou uma caminhonete, um caminhão que funciona a diesel, liberam para a atmosfera também gases à base de enxofre, gerando chuva ácida, comprometendo o meio, né? Então nós todos temos que estar preocupados com isso. E voltando a falar do vestibular, vestibular também fala muito de química ambiental. Então eu levei também esse assunto para questões de vestibulares, de grandes concursos que abordam a questão ambiental. E vocês, como futuros técnicos em química, muitas vezes na indústria, vocês vão trabalhar responsáveis pela parte ambiental. Existe o técnico em meio ambiente, sim, mas quem realmente pode assinar laudo, fazer análise e assinar, né, gerar processos, projetos, é o técnico em química. Então a questão ambiental não existe a possibilidade de ficar distante disso. A começar por dentro do laboratório. Dentro do laboratório você também tem que ter a gestão ambiental de resíduos, tudo isso, não é? E agora, para finalizar, nós vamos pensar no laboratório, tá? Como eu disse para vocês, há muitos anos atrás, eu trabalhei numa indústria de ácido sulfúrico. Logicamente, há muito tempo, os processos hoje são mais modernos, são mais automatizados, principalmente, né? E eu disse a vocês o seguinte, que era uma fábrica que produzia o ácido para esse ácido ser misturado a uma rocha, chamada rocha fluorapatita, que ia gerar um adubo, o fertilizante, né? Então o ácido ali era um dos reagentes, uma das matérias-primas. E aí analisávamos o ácido também. O que analisávamos? Eu disse a vocês, de tempos em tempos, íamos à fábrica de ácido, que era próxima ao laboratório, coletávamos uma amostra do gás que saía da chaminé, do SO2, para verificar se a quantidade que estava saindo não era muito grande. Porque você concorda? O SO2 tem que encontrar o oxigênio e virar SO3.
Se pela chaminé está saindo muito SO2, a fábrica não está rendendo legal, está tendo perda. Então havia um borbulhamento em peróxido de hidrogênio, aí depois a gente analisava a acidez, a concentração daquele ácido ali. Se havia uma formação muito grande de ácido, sinal que estava saindo muito SO2. O que tinha que fazer? Avisar o controle da fábrica para fazer o quê? Aumentar a pressão, diminuir a temperatura, porque alguma coisa estava dando errado na torre de catálise. Você lembra que esse processo acontece quando a gente pressiona, ou seja, a gente empurra o SO2 para encontrar o O2, né? Só que isso tem que liberar calor. Essa liberação de calor tem que ser feita, né? Tem que ter um sistema de resfriamento, porque se ficar muito quente, eles vão se afastar de novo. Então, precisava controlar a temperatura e pressão. E eu disse a vocês também que a gente encontrava muita resistência, porque era uma fábrica já antiga, que até então não tinha esses controles feitos por pessoas, né? Então era bem complicado. E no laboratório, o que a gente fazia do ácido sulfúrico? Basicamente densidade, com densímetro, tá? Não usávamos piquinômetro, até pelo risco de manusear o ácido 98, né, que é de alta concentração, extremamente corrosivo. Me queimei inúmeras vezes, tá? Queimei roupa, estragava roupa. Acho que eu falei para vocês, quando a gente ia na fábrica fazer análise, às vezes estava chovendo, aí ia lá com o meu guarda-chuvinha. Quando eu voltava, eu tinha que lavar o guarda-chuva imediatamente, senão ele ficava todo furadinho, porque era a chuva ácida ali o tempo todo, né? Então tinha que tomar muito cuidado. Então a densidade era feita com densímetro e analisávamos o quê? A concentração ácida através de que processo? Titulação, ácido-base, que você já deve ter estudado. Agora, no caso do ácido sulfúrico, de tempos em tempos, a cada 2 horas mais ou menos, um operador lá do processo trazia uma amostra do ácido para a gente analisar. Tanto do ácido 98 quanto do ácido 65, que eu disse a vocês que a fabricação era de ácido altamente concentrado e depois ele era diluído para ser misturado à rocha fluorapatita. Ele não era altamente concentrado misturado à rocha, né? Aí tinha que se fazer essa diluição. Então nós analisávamos tanto o ácido concentrado quanto o ácido diluído, através de titulação. Aí trazia lá 2 frasquinhos com ácido. Aí o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que fazer uma pesagem, tínhamos que medir uma certa massa. E o que era feito? Nós colocávamos numa balança analítica um frasquinho desse tamanhozinho assim, ó, que chamava pesa-ácido, que era construído, produzido para essa análise. É como se fosse um bekerzinho, vamos dizer assim, desse tamanhozinho assim, ó, que acho que ele tinha uns volumes de 5 ml, era a coisa mais fofa que tinha, tá? De vidro de alta resistência, tá? Mas não precisava ter alta resistência térmica, mas alta resistência mecânica. Então a gente colocava isso com muito cuidado no pratinho da balança, tá? Esse pratinho da balança, esse pezinho era zerado, descontado o pezinho dele. Aí com muito cuidado nós pegávamos uma pipeta, tá? Pega uma pipeta, aí faz uma coleta de amostras sem pera, sem sucção, simplesmente por capilaridade. Pegava a pipeta, mergulhava ela no frasquinho e esperava um pouquinho do ácido sobe. Aí com muito cuidado, vamos imaginar que aqui é o pesa-ácido, você pegava a pipeta, segurava aqui, chegava aqui no pesa-ácido, deixava cair umas gotinhas. E a gente tinha que pesar em torno de 1 grama de ácido. Aí pesei, segurava esse pesa-ácido com uma pinça metálica e transferia ele com muito cuidado para um Erlenmeyer. Nesse Erlenmeyer nós já tínhamos água, tá? Então essa transferência tem que ser muito cuidadosa, você não pode simplesmente jogar, né? Apesar de já ter água ali, você precisa fazer uma transferência delicada para não ter perda de amostra. Então pegávamos pesa-ácido, colocávamos ele dentro de um Erlenmeyer, então ele ficava lá, ó, aí tá lá o Erlenmeyer e ele lá no fundo do Erlenmeyer em água, entraria junto, porque não tinha como fazer de outra maneira, né? Aí fazíamos a titulação. Naquela época, tem lá a bureta, né? A bureta. Naquela época nós fazíamos uma titulação completamente manual. Hoje já existem buretas automáticas,
Hoje se faz, existem métodos, principalmente para as fábricas que trabalham no laboratório de produção, que a cada hora, cada meia hora, cada 2 horas tem que fazer, existe uma automatização. Mas na época que eu trabalhei não havia. E isso também não existe nas nossas escolas. As nossas escolas não usam bureta automática, usa bureta normalzinha, do jeito que a gente está conhecendo. Aí o que a gente fazia? Nesse Erlenmeyer, gotinhas de fenolftaleína, que é aquele indicador que muda de cor na presença de uma base. O que esperávamos? Esperávamos o seguinte, tínhamos lá na bureta hidróxido de sódio e tínhamos no Erlenmeyer ácido sulfúrico. O que queríamos fazer? Reação de neutralização, gerando o quê? Sulfato de sódio e água. Era isso que nós esperávamos, né? Sulfato de sódio e água. Para isso acontecer, tinha que fazer a titulação. Então, quando você coloca fenolftaleno no ácido, o que acontece? Não acontece nada. Aí iríamos fazer a titulação. Como é que titula manualmente? Eu sou destra, eu não sou canhota. Então, eu tenho mais facilidade com a mão direita. Quem que eu tenho que trabalhar bastante? A agitação. Então, o Erlenmeyer, diferente daquele vídeo lá que a gente viu na universidade lá, né? A não ser que você tenha agitador magnético, então, por exemplo, você tem um agitador, aquele peixinho. Dessa vez aqui eu não posso usar o agitador, porque senão o agitador quebra ou pesa filtro. Então, cada vez que você vai usar, você vai quebrar a pecinha? Não vai. Né? Então, teria que ser realmente manual. Mas quando é tudo automático, ok, você vai abrir a bureta com o dedo, com a mão, que você achar mais fácil. Mas no meu caso, não. Eu tinha que fazer a titulação normal. Então, com a mão direita, o Erlenmeyer. Com a mão esquerda, eu controlo a torneirinha. Então, agitando e gotejamento. Não pode simplesmente escoar. Ah, já estou acostumado, eu sei que vai dar 20. Aí vai e escoa os 20 ml de hidroxódio de uma vez. Está errado. Porque a viragem aqui de pH tem que ser muito bem controlada. Uma gotinha a mais pode determinar um resultado não confiável. Então tem que ser gotejamento e não pode parar de agitar. Isso aqui, ó, chama-se munheca. Isso daqui tem que ficar o tempo todo munhecando, certo? Agitando. Então, gotejamento, agitação constante. Ocorreu o processo de viragem? Aí eu vou ter que dar mais uma agitadinha para ver se não volta para o incolor, porque de repente pode acontecer isso, né? Ainda tem um pouquinho de ácido residual. Você percebeu, persistiu, faz a leitura. Aí faz os cálculos para determinar a acidez, a concentração ácida da amostra, certo? E aí o que acontece? Se não estava legal, a gente telefonava, né? Na época o telefone lá era como se fosse um interfone, ligava para a fábrica e imediatamente falava, olha, deu tanto. Precisa melhorar, está baixa a concentração, ou está alta demais, quando era o diluído. Então, o laboratório ele é um auxiliar da produção, não era exatamente um laboratório de pesquisa. Fazíamos até alguma coisa relacionada a tratamento de água, como eu disse a vocês, tínhamos lá problema de poluição de água, tínhamos problemas de poluição de solo, né? Então, fazíamos algumas pesquisas, mas a produção era basicamente o controle do ácido enquanto ele está sendo produzido. Então, analisávamos a densidade, analisávamos a concentração, fazendo sempre titulação. Hoje, como eu disse a vocês, lá nas fábricas, não tem mais que o operador lá, ou o técnico de laboratório, coletar a amostra do SO2. Hoje já existem processos automatizados. Aí vem a chamada automação industrial, que é a indústria mecânica, desenvolvendo produtos, processos, equipamentos, máquinas, juntos com o conhecimento da química. Então eles fazem lá uma máquina que a própria máquina já faz como se fosse a reação química. Então a própria máquina faz a absorção, faz a medida e aparece lá num visor quanto está saindo de SO2. Aí o controlador da máquina, do processo, fica o tempo todo. Eu não preciso mais coletar, sofrer aquele risco de inalar o SO2 na hora que a gente abre lá a torre. Era um caos. Hoje já existe tudo automatizado. Agora, o técnico em química, ele tem que entender isso. Ao ter tanto de SO2, será que está bom? Será que essa é a medida correta? Né? Quando eu faço uma diluição e eu não encontrei isso, o que eu preciso orientar em fazer? Tá certo? Então, eu preciso entender, mesmo que eu trabalhe com equipamentos automatizados, que é muito comum isso nos laboratórios hoje, viu? Vocês vão ver isso em química, quando vocês forem estudar
como chama a matéria? Metrologia, vocês vão ver isso, que a grande parte hoje das análises não são mais em via úmida, isso daqui é via úmida, que a gente analisava, aquecia, diluía, filtrava, titulava. Existe isso ainda? Existe, mas grande parte dos processos são hoje por espectrometria atômica, de massa, por cromatografia, por colorimetria, que já não trabalham tanto mais com a via úmida. Mas isso aqui é a base para você entender o maior, para você entender aquele mais complexo. E quando a gente fala da base, essa base ela tem que ser muito bem feita. Por exemplo, você vai fazer um teste numa empresa, de repente é uma empresa que trabalha com via úmida, né? Aí ele pede para você fazer uma titulação, né? Ele vai, nossa, se você desenhar essa bureta, você perdeu o teste, foi mandado embora, né? Pede para você fazer uma titulação. Então ele vai analisar se você sabe trabalhar com a bureta, se você sabe trabalhar com a Erlenmeyer, se você sabe trabalhar com a balança, se você tem BPL, se você controla a parte de resíduos, se você tem técnica correta. Por exemplo, bureta. Eu não posso ficar o tempo... porque eu uso hidróxido de sódio toda hora, eu vou ficar o tempo todo com a bureta cheia de hidróxido de sódio, aberta. Não posso fazer isso, porque o hidróxido de sódio, quando ele encontra a atmosfera, ele vai se modificando, vai formando carbonato. Então eu não posso fazer isso. A bureta tem que estar lavada corretamente. Depois que eu lavo, eu tenho que deixá-la com a torneirinha para cima. Não posso guardá-la desse jeito no suporte, na haste da bureta, no suporte universal. Não posso guardar ela assim, porque vai entrando sujeirinha aqui. Então todas essas coisinhas, apesar de ser uma operação relativamente simples, ela precisa de técnica, né? Vou trabalhar com ácido, queimei a roupa, deixa assim mesmo, vai queimar de novo? Não, eu não posso ter aquele avental todo amassado, todo furado. Mas é trabalhoso, professor. Só que assim, são coisas em que a sua gerência vai observar. Será que essa pessoa tem técnica? Será que essa pessoa sabe fazer gestão ambiental? Será que essa pessoa sabe controlar direitinho os equipamentos que ela possui? Porque senão chega uma hora, na hora de fazer a pesagem aqui com pesa ácido, que é pesa filtro desse tamanhozinho, eu tenho que ser uma pessoa mais delicada, porque senão eu vou acabar com a balança. Pratinho da balança, se receber o ácido sulfúrico, ele vai sofrer oxidação. Então assim, apesar de ser uma técnica simples, é só uma titulação. Só que é uma titulação que vai determinar se o processo lá na frente da fábrica está ok. Então tem que tomar bastante cuidado, né? Tomar bastante cuidado na hora de fazer agitação aqui, porque é um vidrinho que pode bater nas paredes do Erlenmeyer e quebrar. Então tem que tomar todo cuidado. Vou fazer análise de densidade, apesar de ser com o densímetro, lá na fábrica eles já têm densímetros automatizados também. Tá? Eles já têm, nos tanques já existem lá densímetros controlando densidade, já existe medidor de temperaturas, já existem medidores de viscosidade, está tudo lá. Mas às vezes você vai precisar fazer no laboratório, então tem que seguir técnica correta, tá? Então, nesse laboratório, nós já falamos na aula passada como ele tem que ser construído. Paredes, bancadas, pisos, janelas, iluminação, ou seja, seguimos os mesmos critérios. O que mais temos que ter nesse de diferente? Nesse eu tenho que ter, por exemplo, pesa-filtro, que até então a gente não tinha falado. Mas todos os laboratórios têm que ter o quê? Os equipamentos básicos, né? EPIs, EPG, e tem que ter o quê? Balança, estufa, mufla, capela, bancadas, vidrarias, né? Nesse caso aqui, como eu vou fazer titulação, tem que ter fundo branco para que eu consiga fazer a titulação correta. Ou seja, é um laboratório, como se fosse uma cozinha, onde eu posso fazer um assado, posso fazer uma coisa cozida, posso fazer uma coisa frita. Ou seja, para fazer um assado, um cozido ou um frito, eu tenho que ter utensílios. Aqui é a mesma coisa. Laboratório de ácido sulfúrico, basicamente, faz a densidade, faz a titulação. E lá na fábrica controla gases de emissão. Então eu tenho que ter o equipamento para fazer isso. Nesta fábrica, particularmente, que eu trabalhei, que eu falei para vocês, o ácido era usado para ser misturado a uma rocha. Aí analisávamos depois a mistura.
se no adubo nós tínhamos lá a quantidade de fósforo que se pretende, que daí era um superfosfato, né? Se nós tínhamos a acidez controlada, ou seja, aí nós medimos outras coisas. Além de tudo, eu falei para vocês que a junção do ácido sulfúrico com a rocha gerava gases poluentes, além de ter o SO2 na fábrica, nós tínhamos também o problema do HF. Então analisávamos o ácido fluorsilícico, mas daí é uma outra produção, né? Nós estamos mais nos especificando aqui a produção de ácido sulfúrico. Então, na nossa reunião, depois dessa aula, eu vou mostrar para vocês o roteiro do método, tá? E vou falar bastante de novo do vestibular. Já que eu abordei aqui a titulação, eu vou falar em questões de vestibular de titulometria, ou seja, gastei tanto desse para neutralizar esse, qual que é a concentração molar. Então, eu vou voltar o nosso conhecimento para coisas que vocês podem ser cobrados, tanto num teste de uma fábrica, eu vou fazer um teste, ele pode perguntar sobre a técnica, sobre os instrumentos, mas ele pode perguntar sobre a titulometria também. Eu gastei tanto de ácido para neutralizar a base, qual a concentração da base? Então nós vamos falar um pouquinho. E separei também algumas questões de concursos, tá? Não agora de vestibulares, que falam sobre técnicas e sobre equipamentos, que vocês precisam conhecer também, apesar de ser simples, né? Mas é um processo que tem que ser cuidadoso, tá? Então, as buretas têm que ser bem lavadas. Se elas ficarem com a base, que é soda cáustica, ataca vidro, vai chegar um momento que vai destruir aqui a torneirinha, ela tem que ter lubrificação correta nessa torneirinha, tem que ter sempre os mesmos cuidados. A balança, já que eu vou pesar uma massa tão pequena, a balança analítica, tem que estar num local adequado para não ter trepidação, para não ter corrente de ar, para não gerar pesagem errada, né? A água destilada com acidez baixa, porque senão eu vou misturar a quantidade de ácido da água mais a minha amostra. Fenolftaleína, bem conservada, que com o passar do tempo ocorre liberação do álcool, porque a fenolftaleína é solução alcoólica. O álcool é liberado, aí ele acaba concentrando outras substâncias ali, então tomar os devidos cuidados, né? Densidade, eu vou pegar uma amostra de ácido, colocar numa proveta, medir a densidade com densímetro, observar muito bem, porque o densímetro é um instrumento de média precisão, então você tem que ver se está naquele intervalo, que é 1,86, se não me engano, né, a densidade. Se você está usando o densímetro correto, eu vou usar um densímetro para medir densidade da água, eu vou lá e coloco no ácido, não tem escala para isso. Então, são pequenas coisas, mas que precisam ser observadas. E muito cuidado no manuseio do ácido sulfúrico, porque ele queima por desidratação. Nós somos 76% de água, então ele nos queima violentamente, ele só deixa o osso. Tá? Quando eu falo só deixa o osso, é isso mesmo. O HF já destrói o osso, aí é também muito perigoso. Mas o sulfúrico é altamente corrosivo. Queimei, o que eu tenho que fazer? Retirar o excesso com um pano, por exemplo, que também vai ser destruído, depois fazer lavagens com solução bem diluída de bicarbonato de sódio. E se a lesão for mais séria, pronto socorro. Laboratório não é lugar para fazer curativo, né? A gente faz o cuidado inicial, nós químicos, não somos enfermeiros, não somos da área de saúde, nós não temos preparo para isso. Então, é fazer o socorro inicial e pronto socorro. Não é para ficar fazendo nenhum tipo de intervenção achando que nós somos capazes para isso. Não somos, então tem que tomar muito cuidado, tá? Nós já tivemos muitos acidentes com ácido sulfúrico e realmente é muito perigoso, então tem que tomar bastante cuidado. Tomando bastante cuidado, ele é extremamente útil, necessário e importante para a indústria, tá certo? Então eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisinhas sobre o ácido e agora nós vamos para os exercícios lá para os vestibulares, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima!